Na verdade, todos os condomínios deveriam adotar um livro de ocorrências para que todas as ocorrências fossem listadas ali. E aí, mensalmente, ou semanalmente, ou quinzenalmente, o síndico está avaliando cada situação para tomar as providências necessárias. Mas o ideal, porque todo síndico ele tem sua vida própria, profissional, tem a vida pessoal, né? Então, acho que as pessoas também têm que ter um pouco de bom senso, respeitar isso e registrar, até para que se precisar punir alguém, está lá registrado, tudo bonitinho. Então, a melhor forma, na verdade, é criar ali um livro de ocorrências. Eu sempre costumo dizer que síndico não é funcionário do condomínio, não é empregado de ninguém. Síndico, quando ele é morador, ele é voluntário, e quando ele é profissional, ele é prestador de serviço. Então os moradores podem sim conversar com o síndico, ligar para o síndico, mandar mensagem para o síndico, dentro do bom senso, dentro da boa educação, daquilo que a gente acha razoável. Toda vez que alguém passar da conta, o síndico deve interpelar essa pessoa, deve colocar essa pessoa no lugar, explicar para essa pessoa quais são as funções do síndico. Então as pessoas, na medida do bom senso, devem sim se comunicar com o síndico e ele tem o dever de regular essa comunicação para não haver excesso. Em relação às dúvidas dos condôminos, muitos assuntos podem ser tratados com a administradora, tá? Assuntos de ordem financeira ou administrativa, uma dúvida em relação a uma contratação, a uma despesa. Agora, existem alguns assuntos da parte operacional do prédio que podem ser sanados primeiramente com o zelador ou com o gerente predial, tá? Se eles não tiverem condições, elementos para sanar essas dúvidas, aí sim a gente se socorrer ao síndico. Mas deixar o síndico normalmente para a última instância, porque ele tem vários afazeres. Barulho, né? A tua vizinha, o vizinho de cima faz muito barulho, aquela coisa toda, você não precisa recorrer ao síndico no primeiro momento. Você deve recorrer sim à pessoa que está fazendo barulho, conversar com ela, tentar resolver com ela. Agora, da feita que isso começa a extrapolar a ponto de influenciar na vida do condomínio, então é a hora que o síndico vai ter que agir. Então, por exemplo, um condomínio que ouve música muito alto, ou tem um cachorro que late a noite inteira, um cachorro que faz barulho o tempo todo, né? Nessa hora o síndico vai atuar, porque é um barulho que está incomodando a massa condominial como um todo, e não somente mais aquela vizinha. O síndico, hoje em dia, além de cuidar da administração do condomínio, ele é uma espécie de pacificador social. É alguém que vai, dependendo da situação, pontualmente ele vai agir para evitar litígio, para prevenir litígio, para evitar uma briga. Então, qual é a regrinha básica para o síndico? Toda vez que ele percebe que existe uma situação entre dois vizinhos, por exemplo, questão de barulho, ele deve deixar que os vizinhos se acertem. A partir do momento que ele percebe que não há acerto entre eles e começa a haver troca de ofensas, briga, etc., é o sinal que o síndico precisa intervir, precisa mediar uma conversa entre os dois e com certeza ele vai ter habilidade para evitar um conflito. Eu acho que o síndico tem que ter um feeling para saber quando é a hora dele recuar e quando é a hora dele de fato se intrometer. Por exemplo, uma aprumada está dentro de uma unidade, mas é uma área comum. Então, o vazamento de uma aprumada, o síndico deve interferir. Mas, por exemplo, um vazamento entre unidades, o síndico não deve interferir. Porém, algumas situações são mais complicadas do que parecem. Para você chegar nessa aprumada, muitas vezes você não sabe se é ramal ou aprumada. Então, você tem que abrir. Se você abriu e era uma área privativa, a responsabilidade é do condômino, mas para isso o condomínio teve que interferir. Bom, o síndico, toda vez que ele é acionado por uma situação que não precisa da atuação do síndico, ele precisa sempre ser educado, ser gentil, ser cortês, porque já que quis ser síndico, faz parte dessa atividade atender pessoas. Mas ele pode, de forma coletiva, mandar uma circular dizendo, olha, gente, as funções do síndico são essa, essa, essa. Antes de acionar o síndico, você pode procurar esse canal. Agora, quando é uma situação pontual, em que os moradores estão passando da conta, e acionando demais o síndico, acho que ele pode e deve conversar com esses moradores e dizer o seguinte, olha,
eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas obrigações pessoais, eu não posso ficar aqui de babá de adulto. Eu preciso realmente que vocês resolvam o conflito entre vocês. E aí o síndico vai precisar falar, vai ter hora que ele vai precisar falar com jeitinho, com educação, mas ele vai precisar falar, olha, chega, a partir de agora não é mais comigo.